Está ao vivo? Então, vamos lá? Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vamos se comportar aí. Só vamos ter que pegar vocês pelo braço e levar para cá. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuação ao nosso curso, a vida interior, o caminho da perfeição. Sempre no início de cada aula, sempre tem aquela sensação de que a gente não sabe nada, né? Até começar, parece que tem aqui o esquema aqui, esqueci tudo, mas vamos lá. Então nos colocamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu bom Jesus, dá-me a graça para que todas as minhas intenções, ações, operações, né, todas as minhas obras sejam puramente ordenadas ao serviço e louvor da sua Santíssima Majestade. Amém. Espírito Santo, ilumine nosso espírito para que a luz da verdade desça e nós possamos então a partir daí falar só aquilo que convém. Se algum erro for cometido, que possamos ser corrigidos. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Boa noite, boa noite. Vamos dar continuação então para a nossa segunda aula. Eu queria esclarecer primeiro sobre nós terminamos na aula passada, eu falei um pouco sobre vida interior. Queria recomeçar a partir daí, para a gente poder entender aí o desenrolar da aula. O Felipe me abordou ontem no curso que teve aqui da liturgia e falou assim: a aula passada eu entendi bem, nós temos duas vidas, a vida interior e a vida exterior. Aí eu falei para ele: sim e não, nós temos uma vida só, é essa, atual, presente, né? A vida interior e exterior não são vidas diferentes, elas são é como se a gente tivesse, eu tenho o braço direito e a perna, tenho membros superiores e membros inferiores, não quer dizer que fazem parte do mesmo corpo, né? Então a vida interior e a vida exterior, ela faz parte de uma vida só. Nós dividimos ela didaticamente para a gente poder entender. É que nem a gente falar sobre, claro que a vida interior ela é a que ordena a nossa vida exterior, aquilo que a gente faz, claro, isso é verdade. Mas é uma vida só, nós temos uma vida só. É que nem a gente falar sobre Jesus Cristo. Às vezes, sob o ponto de vista didático, nós temos que separar Jesus Cristo em a parte humana, o Cristo homem, e separar o Cristo Deus, né, o verbo. Então, às vezes, didaticamente, nós temos que separar os dois para poder estudar, não é assim que faz. Mas a gente sabe, obviamente, que é um, né? Cristo, ele é homem e é Deus ao mesmo tempo, né? Mas às vezes a gente tem que separar para poder estudar, né? Vamos estudar a humanidade de Deus, vamos estudar aqui a divindade, né? Às vezes a gente separa. Mas a vida inteira, a vida, ela é uma, nós temos uma vida, é a minha vida. Só que eu tenho aquela parte da minha vida que é a vida interior, que é aquela vida que eu realmente converso com Deus, né? Ela é um diálogo com Deus. E é essa vida interior que nós estudamos nesse curso, né? É essa parte da minha vida, que é a vida interior, que é o objeto de estudo desse curso, né? É a vida interior, o caminho da perfeição. O que é a perfeição? A perfeição é a união da minha alma, né, do meu espírito com Deus. Essa união, isso que dá a perfeição, quer dizer, quando eu me uno a Deus, né? E isso começa essa união com Deus, ela é um caminho, ela está dentro de um caminho, dentro de uma ordem, né, que vai se completar lá no final, né? Nem tanto pela minha vontade, mas por uma graça de Deus, né, por uma vontade de Deus, quer dizer, não adianta eu querer. Adianta eu querer no começo, mas depois, lá na via iluminativa e na unitiva, depende muito da minha vontade, depende de Deus querer, né? É Deus que me quer. Eu posso pedir: Deus, eu quero me unir a Ti, eu quero, né? Que essa união se dá, pode anotar, quem está anotando, chama-se contemplação infusa, né? A gente pede a contemplação infusa, né?
O que é contemplar? Contemplar é conhecer a verdade. Então a gente pede, Deus, eu quero conhecer a verdade, eu quero te conhecer, né? Isso vai depender da vontade de Deus, né? E então através da contemplação infusa, que é um dom de Deus, é uma coisa infusa, assim como a fé infusa, a caridade infusa, que é essa caridade, a caridade, a fé, a esperança teologal, que é uma coisa infusa. Existe lá no final, lá do que começa na vida iluminativa, que se chama contemplação infusa. Vamos falar mais sobre isso aí depois, não agora nessa aula, mais lá para frente, que é fruto da vontade divina, né? É uma coisa infusa, não é fruto da nossa vontade, né? Claro que quando a gente chega nessa fase da contemplação infusa, quer dizer, nós ouvimos, não com o ouvido, mas ouvimos com o Espírito a palavra de Deus. É Deus que nos dá a verdade, que nos mostra a verdade. Quer dizer, nós ouvimos, né, Deus, não por imagens, não por conceitos, não por um discurso narrativo, mas com o nosso espírito que nós ouvimos Deus. Quando a gente pede isso, quer dizer, Deus fala comigo, Ele pode falar com a gente, Ele pode nos ouvir, né? Só que São João da Cruz diz que se Deus nos ouvir nesse caminho da perfeição e Ele vir a falar com a gente cai numa noite escura, tenebrosa, terrível, terrível. Quer dizer, eu quero que Deus fale comigo, mas isso tem um preço enorme. Muitas pessoas não aguentam, né? Quer dizer, por quê? Porque você cai numa aridez, você cai num silêncio, você cai numa situação de esvaziamento dos teus sentidos, da tua razão, da tua inteligência, da tua vontade, que só Deus vai operar nisso aí. E isso aí te põe numa escuridão, né? Que depois nós vamos ver isso para frente. Então não é uma coisa fácil, né? Não vai pensar que quem chegou na união com Deus lá, um Santo Tomás de Aquino, uma Catarina de Siena, um São Paulo, um São João da Cruz, uma Teresa d'Ávila, não foi fácil, né? São Padre Pio, não é fácil, não é fácil chegar nessa situação da contemplação infusa, né? E chegar a ser um perfeito, não é fácil. Isso é uma coisa muito difícil, né? E tem muita gente que às vezes não consegue chegar nisso aí, por quê? Porque está tão apegado às coisas sensíveis, quer dizer, está tão acostumado a ter consolações, porque na noite escura da união, da contemplação infusa, você não tem consolação nenhuma. Aniquilamento. Você não tem consolação, né? Então a gente às vezes não consegue não ter uma consolação, né? E é exatamente você não querer as consolações, né? Você não querer falar mais em línguas, você não querer mais ouvir uma revelação, você não querer mais o milagre sensível, você não querer mais ouvir a voz pelo ouvido. A gente ouve a voz de Deus pelo ouvido, o cheiro. Às vezes a pessoa está acostumada a sentir um gosto, vai ali comungar e sente um gosto agradável, adocicado da hóstia. Isso é uma consolação. Isso não para de existir, né? Isso a gente vai ver depois, isso aí, né? Essas consolações você tem que abrir mão delas, porque senão você vai se apegar a isso aí, né? E esse apego a essas coisas travam o caminho da união com Deus, travam o caminho com Deus. E o São João da Cruz é bem claro: se você não abrir mão disso, você estaciona na consolação. E aí você não está querendo a união com Deus, está querendo a consolação. Tu está sendo egoísta, tu quer aproveitar aquilo ali. E pode ser que aquilo também não seja de Deus, pode ser que seja do diabo, pode ser que seja uma coisa que você está só. Mas isso nós vamos ver depois, não é agora. É só uma seta, tá? O que eu queria deixar bem claro para vocês é que essa vida interior, ela começa no batismo, com a graça santificante, e ela vai progredindo até a união com Deus, né? E esse progresso depende, que nós vamos ver na próxima aula, depende uma coisa chamada caridade. Essa progressão na vida interior, ela depende da caridade. E o que é caridade? Caridade é o mesmo que amor, né? Quando a gente fala, Deus nos ama, nós temos que amar a Deus, o que é esse negócio?
é exatamente a caridade. O objetivo nosso na caridade, né, nesse caminho que tem por natureza, né, a caridade, é nós chegarmos lá no final e dizer aquilo que São Paulo disse: eu vivo na minha vida interior, eu vivo, minha vida exterior, eu vivo, estou vivendo, eu vivo, mas não é eu que vivo em mim, é Cristo que vive em mim. Esse é o objetivo nosso lá no final. É só a partir disso, esse é onde nós olhamos. Eu quero chegar lá como Paulo chegou, chegar a ponto de dizer: eu vivo, mas não sou eu, não é eu quem vive em mim, é Cristo que vive em mim, né? Esse é Cristo que vive em mim é o que os teólogos chamam de divinização da alma. Nós divinizamos a nossa alma nesse caminho da perfeição. Nós chegamos lá no final e a nossa alma está divinizada, ela está voltada inteiramente a Deus, né? Então, a caridade ela vai se aperfeiçoando no caminho da perfeição, a ponto de nós amarmos Deus. Porque o contrário do caminho da perfeição, o contrário do caminho da perfeição é o teu amor não está voltado para Deus, mas está voltado para você mesmo. Que aí é o que a gente chama de egoísmo, né? O que nós chamamos de vanglória, né? Nós não estamos glorificando a Deus, nós estamos glorificando a nós mesmos, né? Você consegue entender isso aí, né? Quer dizer, o caminho da perfeição, ele é sentado na caridade, é a caridade que vai. Se numa corrida de cavalo você tem o cavalo, que você monta no cavalo e o cavalo te conduz, aqui quem conduz é a caridade te conduz no caminho. Depois nós vamos ver que depois vai entrar a fé, né? No caminho da perfeição então tem uma outra coisa, chama-se fé, né? Você vai deixando todos os teus conceitos, imaginações, imagens, raciocínios, e vai só na fé. Mas isso é lá na frente. Agora aqui para quem é iniciante, para quem está, ou quem está na via iluminativa, tem gente que deve estar na via iluminativa também, a fé vai sendo integrada, vai aumentando a nossa fé, né? E essa aula de hoje é exatamente, nós vamos falar sobre as fontes, o que nutre esse caminho, quais são as fontes que a gente usa, né? Quais são as energias que a gente usa para conseguir chegar lá no caminho, lá no final. É essa aula que nós vamos, é aqui que nós vamos falar de alguma coisa sobre isso aí. Vocês entenderam essa parte da caridade, do amor, Sim, já que na caridade, como eu disse a palavra, é o aniquilamento progressivo de si mesmo. Não é de si mesmo, é o aniquilamento progressivo, da nossa vontade, da nossa inteligência, da nossa memória voltada para nós mesmos. Sim, pois é. Então, começar a assumir um aniquilamento pessoal que tu vai fazendo, que tu não tinha consciência do quanto tu estava voltado para ti. Isso. Progressiva essa consciência é o que tem que ser é uma conversão. Você estava olhando para um lado, agora você tem que converter para o outro lado. Entendeu? Sentimentalismo vai diminuindo. A caridade ela tem. Sentimentalismo, se magoar e ficar meio, né? É tudo isso aí. Isso vai saindo porque tu não vai mais estar. Isso aí não vai ser mais os outros, né? É servir aos outros. A tua vida interior, ao invés de ela se voltar para ti mesmo, ao invés de você ficar só conversando com você mesmo, o que eu fiz hoje, o que eu vou fazer amanhã, quanto que eu tenho para pagar, isso, aquilo, tu vai se desapegando disso aí. Você não deixa de viver, você pode dizer, eu vivo, não deixa de viver. Mas a minha vida interior, ela vai se voltando, não para as coisas minhas externas, para os meus problemas externos, a minha conta de luz para pagar, né? Ela vai se voltando para uma outra direção, é uma conversão, ela vai se voltando para Deus agora. Deus é que importa. Eu não deixo de viver, eu vivo. Mas a minha vida interior está voltada para outra coisa. Não está voltada nem para a ciência, nem para a filosofia, nem para a vida intelectual. Ela está voltada para Deus. Eu vou me servir das coisas, eu vou me servir das coisas para quê?
Não para voltar para mim mesmo, me servir das coisas para voltar para Deus, né? Então que isso que é pôr na ordem as coisas, na ordem de Deus, entendeu? Tudo que eu vivo, eu vou ordenar para quê? Para que eu possa cada vez, através dessas coisas, me voltar para a caridade. Quanto mais caridade eu vou ter nesse caminho, Deus vai aumentando a minha caridade, minha fé e minhas virtudes. É isso que nós vamos ver agora, né? Para que ela vai aumentando? Para me voltar cada vez mais para Ele, né? Tá? Mas um autoconhecimento. Tudo começa com autoconhecimento. Um autoconhecimento que tu vais começando a compreender determinada atitude que tu teve foi pelo teu sentimento e não por Deus. Determinada gesto de amor foi pela pessoa, não foi por Deus. Tu tem que fazer essa transferência, tudo por Deus. Tu tem que ir se desapegando disso aí. Tudo por Deus. Isso é um exercício contínuo, né? E quanto mais, depois a gente vai ver lá na parte do mérito, quanto mais mérito vai ganhando. Então, até o padre ele orienta que a confissão ideal dela seja quinzenal, exatamente porque exercita mais, porque tu vai conversar em 2 semanas, né? Então tu tem que ter um autoconhecimento assim, cada vez mais elevado para te conseguir ter uma capacidade de confessar em 2 semanas. Daqui a pouco, lá no final da aula, a gente vai ver que existe quais são os mecanismos que a gente aumenta a nossa caridade. Entendeu? Então, a gente vai ver que vai ser o mérito, vai ser a oração e vai ser os sacramentos. A gente vai ver no final. Nós temos duas formas de vida, 2 estados, digamos assim. O primeiro é o estado nosso estado natural. Nós temos o nosso estado natural. Quando nós nascemos, nós temos o nosso estado natural. Como é que é o nosso estado natural, né? Nosso estado natural é aquele estado caído, aquele estado que Adão e Eva pecaram lá e nós estamos pagando o pato aqui. Esse é o nosso estado natural. Nós temos limitações, nós não conseguimos chegar na verdade de forma plena, nós conseguimos alguma coisinha, mas nós não conseguimos atingir a verdade por nós mesmos, estamos desordenados, estamos voltados às imperfeições, nós estamos voltados ao pecado. Isso aí é nosso estado natural, Mas existe um outro estado, que é o estado da graça, que esse começa com o batismo, ou começa com a graça santificante, né? Então isso é uma coisa que nós temos que saber. Então o nosso estado de graça, nosso estado na graça, que é diferente do estado natural, começa com o batismo e com a graça santificante. É a graça santificante que é o germe desse caminho da perfeição. O que é o caminho da perfeição? O caminho da perfeição serve para quê? Serve para que depois da nossa morte nós vá direto para o céu e não vá para o purgatório. Esse é o objetivo do caminho da perfeição. É você chegar lá no final e ser perfeito. Só que para isso tem um germe que é a graça santificante. Ela é um germe, ela é uma semente. Ela não é o estado de perfeição. Quando o nenê é batizado, ele não está no estado de perfeição dele. Ele tem a semente da perfeição. Que a partir dali ele vai crescendo e vai ter que, uma hora vai parar de tomar leite e vai ter que comer comida sólida. Né? É assim que a gente está. Então a graça santificante, ela é obra de Deus, é Deus que põe na gente essa graça e que nos tira do estado natural, né? Nos tira do estado natural e nos põe num outro estado, que é o estado da graça. Então assim a gente percebe que ou a gente está no estado da graça, no estado da graça, ou a gente está no estado do pecado mortal. Não tem outra saída. Ou você está em estado mortal, no estado de pecado mortal,
ou você está no estado da graça. Não tem outra possibilidade, não tem um meio termo. Não estou nem na graça e não estou nem no pecado mortal. Não tem como. Não sabia. Não tem como. Qual é o estado que tu está? Se você é batizado, tu ganhou a graça santificante, e você não está no pecado mortal, você está no estado da graça. Você está em estado de graça. Mesmo com pecados veniais. Mesmo pecado veniais. Quem perguntou onde? Lá, isso mesmo, pecado venial. Porque o pecado venial é uma imperfeição que você vai ter que corrigir para você chegar na perfeição. Lá na perfeição, tu não pode chegar com estados veniais, né? Pecados veniais não te tiram do estado da graça. Não te tiram do estado da graça, mas atrapalham no caminho da perfeição. Ele não te tira do estado da graça. Né? Porém, eles são. A gente não pode, não, então está tudo bem. Não, está tudo ruim, porque o pecado venial, por mínimo que seja, por mínima imperfeição que tu seja, te trava no caminho da perfeição. E no caminho da perfeição, quem não caminha está parado, quem está parado está regredido. O mínimo erro já é um erro. O mínimo erro já é um erro. Então, aquele pecado venial que é pequeno, ele pode se associar a um outro e te fazer você pecar mortalmente. É como se o pecado mortal fosse um precipício e o pecado venial fosse passos na direção. Exatamente, exatamente. Né? Ele não. Então isso é uma coisa que tem que ter cuidado. Então não existe outra possibilidade. Ou você está em estado de graça ou você está em estado de pecado. Vai decaindo o espírito da pessoa. Quando você está em estado de pecado mortal, a tua graça santificante é aquele germe. Não é que você que aquela graça santificante que o pecado mortal mate a graça santificante, mas ela rouba de ti a graça santificante. A graça santificante é um presente que Deus te dá, que você tem que guardar. Vem o mal e pega de ti e toma. Entendeu? E se ela te toma, se o mal te toma, você está em estado mortal, em pecado mortal, você não está com a semente. Você não está com a semente, tu não está com o germe, você não está com a... Você estando com a graça santificante, você está em estado de graça. E você já está na eternidade. Você já está no reino de Deus. Isso é uma coisa importante. O reino de Deus não é uma coisa assim que, futuramente eu vou entrar no reino de Deus. Não, quando no batismo você já ganha o reino de Deus. Você já faz parte do reino de Deus. Não esqueçam, a igreja tem a igreja triunfante, a militante e a padecente. Você já está nessa igreja. Isso é o reino de Deus. O que não está no reino de Deus é o inferno. Não existe, a igreja triunfante, padecente, militante ou inferno. Não, nunca ninguém ensinou isso aí. Né? A igreja é essas três tipos. Né? Isso é o reino de Deus. E você estando a graça santificante, você já está no reino de Deus. A graça santificante, a vida interior, esse caminho da perfeição, você já está na eternidade, você já está no caminho da eternidade. Aquilo que Deus prometeu, Jesus Cristo disse, quem crê em mim terá o reino de Deus, é isso aí. Né? Nós aqui, se ninguém está em estado mortal, aqui em pecado mortal, nós já estamos no reino de Deus. Nós já estamos no caminho da salvação. A graça santificante Nós já exatamente. Nós já estamos. Nós estamos viajando já. Quando nós temos a graça santificante, nós já começamos a vida eterna começada, já começou. Aí a vida eterna já começou, era chamada de vida eterna começada. Entendeu? Nós já estamos. Agora, se nós pecamos mortalmente, nós saímos do trem. O trem vai. Nós pulamos o trem. Nós abdicamos da viagem. Eu não quero mais viajar na eternidade. Eu não quero mais viajar. Eu não quero mais fazer parte do reino de Deus. Eu quero me apartar. Né? E aí você peca mortalmente. E o diabo vai lá e toma a graça santificante de ti. Mas depois tem que correr atrás mais. Não sei se dá. Claro que dá. Então sim, quem é consagrado a Nossa Senhora, o que acontece? Quem é consagrado a Nossa Senhora, a gente entrega a nossa vida a Nossa Senhora. E mais, uma coisa importante, a gente entrega a graça santificante para ela guardar.
Você se consagra a ela, você diz para Maria, Maria, é o seguinte, ó, eu sou batizado, estou com a graça santificante aqui, mas ela está guardada numa caixinha de papelão. E a qualquer momento, alguém pode vir aqui e roubar ela de mim. Então, eu quero entregar para você cuidar. Você vai cuidar numa arca. Não é isso? Quem é consagrado? Se consagrar não é assim, eu sou consagrado. Tem que saber o que é o ser consagrado. Ser consagrado é você chegar lá na comunhão e dizer, Maria, agora é o seguinte, me empresta teu coração que eu vou comungar agora. Porque meu coração não dá, Jesus não vai querer. Agora, com o teu coração, ele vai querer, tu é mãe dele, e é minha mãe, então. Né? E na graça santificante é a mesma coisa. Quando eu me consagro, eu digo, Maria, guarda para mim a minha graça santificante, para que o demônio não roube de mim, porque daí eu estou guardando num vaso de barro, como diz o Futunchin, né? É um vaso de barro, cai, né? Agora, se eu der para te cuidar, então você vai eu sei que a arca que você cuida, a tua arca é de ouro, é de chumbo, é de sei lá o que é, de pedra preciosa, e o demônio não consegue entrar, pegar a minha graça. Não é assim? Então a graça santificante, ela é tão importante que se eu deixar que alguém roube ela, eu saio do estado da graça e caio no estado da morte, no estado de pecado mortal. Entendeu? Então por isso que nós não podemos perder a graça santificante, nós não podemos cair em estado de pecado mortal. Esse caminho da salvação começa com isso aí, você entendendo que a graça santificante, sabendo que ela é o germe da salvação, sabendo que com a graça santificante nós já estamos no caminho da salvação, nós já estamos no reino de Deus, nós já estamos na eternidade, nós estamos viajando, estamos viator, que nem Jesus Cristo era viator. Só que ele era comprensor também, quer dizer, ele compreendia Deus, ele via o rosto de Deus, nós não. E essa expressão graça santificante, assim, eu nunca vi na missa, nunca vi na Bíblia. Por isso que tem que vir aqui, por isso que nós estamos falando no grupo de estudo, para a gente poder... Preparação para o batismo, você fala, mas depois não se fala mais, né? Fala esse graça. Não é comum. Tem no catecismo. Isso tem no catecismo. Sim, Né? sim. Mas eu não posso me salvar no estágio natural, no meu estado natural. Olha, eu não vou dizer para ti que não pode, porque para Deus tudo pode. Mas, sob o ponto de vista geral, não pode. Por quê? Porque isso não é graça santificante. Tanto é que se tu tem a graça santificante no batismo e você perde o pecado mortal, você perde a graça santificante e você não se salva. Então a vida eterna, ela começa com a graça santificante, que é um dom de Deus. Né? Com a graça santificante, se ela se desenvolve, porque nós vamos entrar nisso aí, se ela se desenvolve, então eu vou conseguir entrar na eternidade e vou conseguir ver o rosto de Deus. O que é ver o rosto de Deus? É conhecer Deus como Ele se conhece e nos conhecermos como Deus nos conhece. Então eu vou saber quem eu sou conforme Deus sabe quem eu sou. Porque agora a gente tem uma ideia muito apagada de nós mesmos, né? Tem pessoas que não conseguem nem contar a sua própria história, né? Tem pessoas que têm dificuldade até de fazer um exame de consciência, né? Agora, se a gente se salva, então aí nós vamos, né? Tem que dizer, depois que morrer, então Jesus Cristo vai vir, você vai ficar cara a cara com ele, ele vai relação segundo, você vai saber quem você é, o quão ruim você é, ou o quão bom você é, sei lá, né? Então, lá no plano lá no céu, então nós vamos ver Deus como Deus se conhece, e também nós vamos ver como Deus nos conhece, né? Claro que se nós estivermos lá no céu, né, vai ser uma glória. E no estágio natural nós não conseguimos alcançar esse, que eu falei para vocês da contemplação infusa, que é o que a gente começa a ter a contemplação infusa, que é, a gente começa a conhecer Deus conforme Deus quer que a gente o conheça, com a contemplação infusa, que é um dom de Deus, né?
pela nossa condição natural, pela nossa inteligência natural, pelo nosso intelecto natural, nós não conseguimos atingir o conhecimento de Deus, como a graça santificante nos proporciona através da contemplação infusa. Entendeu? Na nossa condição natural, usando nossa inteligência, nossa razão, nós conseguimos conhecer alguma coisa de Deus, mas não como com a contemplação infusa, não como aquilo que a graça santificante nos dá. Nós conseguimos conhecer Deus filosoficamente, racionalmente, mas isso não é Deus. Isso é o Deus dos filósofos, né? E a oração pode ser uma contemplação, né? Essa contemplação infusa é uma oração, onde você se entrega na mão de Deus só pela tua fé. Você abre mão de tudo, você abre mão de formação de imagem, você abre mão do discurso. Sabe quando a gente reza o terço e a gente fica contemplando ali, a gente fica lembrando aquela cena, coisa e tal? Tu não vai usar mais aquilo ali. É Deus que vai pôr em ti conforme Ele quer, né? Só que esse conhecimento de Deus também é um conhecimento muito, não é o mesmo conhecimento tal como é uma prévia do que você vai ter quando você se salvar, entende? Ainda assim, apesar de você conhecer a verdade, vai ser um conhecimento muito apagado, ainda muito Superficial. não superficial, porque você já vai estar é muito mais do que superficial, tu já não está mais tomando leite, tu já vai estar comendo comida sólida, mas ainda assim mesmo não é o conhecimento que você vai ter quando você estiver no céu, entendeu? Tá. A graça santificante, aqui, agora que nós nos batizamos, e o germe então desse caminho é a graça santificante, e ela vai se transformar na glória, que é o que é aquela força que nós vamos ter depois que a gente morrer, que é onde nós vamos estar em estado de glória, que é aquela força que Deus dá para a gente poder ter a condição de contemplar o rosto de Deus. Chama-se glória. A graça santificante, ela vai passar a glória. Nós vamos estar em estado de glória. Isso não é aqui na terra, é lá depois. Mas é a graça santificante que vai crescendo tanto que vai ser chamado. Nós vamos chamar de estado de glória. Inclusive nós vamos ganhar um corpo de glória, né? Uma coisa interessante, nós estamos falando do caminho da perfeição, né? Nós vamos ser perfeitos, se Deus quiser, aqui na terra, conforme a nossa natureza. E quando nós formos para o céu, a nossa alma, sobre um determinado aspecto, ela vai estar em estado de perfeição. Ela vai estar purinha, ela vai estar limpinha, ela vai estar em condições de ver o rosto de Deus. Porém, nós não vamos estar satisfeitos ainda, porque nós ainda não teremos nosso corpo. Nós só vamos ter a satisfação plena, chegar à nossa condição plena no juízo final, quando a nossa alma encontrar o nosso corpo. Isso é maravilhoso, né? O anjo não passa por isso. O anjo já está no estado de perfeição dele. O anjo que estava vendo o rosto de Deus. Agora nós, como homem, que nós não esqueçam, nós somos seres humanos, somos dotados de corpo e alma. É promessa. Lá no juízo final nós vamos ganhar o nosso corpo de novo. Aí a nossa alma vai chegar na perfeição mesmo. Eu, Leonardo, vou chegar na minha perfeição mesmo. Vou ter a minha alma purinha e vou ter meu corpo de novo. Meu corpo vai vir para mim de novo, né? Mas isso só no juízo final. Então, enquanto não dá o juízo final, eu morro, vou para o céu, ainda assim eu estou esperando o juízo final, que aí eu vou conseguir meu corpo de novo, um corpo de glória. Eu não sei como é que é, se vai ser carne, osso de novo, vai ser esse meu corpo aqui, não sei o que faz, vai estar, meu corpo vai ressuscitar, e eu acho que vai se transfigurar. Isso eu não sei dizer para você, porque nem Jesus Cristo explicou. Ele só falou que vocês vão ter um corpo de glória. Certo? Dúvida? Não? O primeiro ponto que nós, então entendendo o que é a nossa vida interior, o que é a importância da graça santificante,
E a importância de nós não perdermos a graça santificante, entendendo isso. A Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, está na criatura, em nós, primeiro, como ela está como uma presença sobre dois aspectos. Primeiro, sob o ponto de vista geral. Então, isso é inegável que Deus está em todo mundo, inclusive no pecador, né? Deus está em todas as coisas criadas pelo seu poder, né? Deus é todo poderoso, pela sua essência. Alguma coisa, todas as criaturas, tudo que foi criado tem alguma coisa de Deus ali, né? Mesmo as pedras, né? Porque se as pedras existem porque Deus, pelo determinado aspecto, existe também, né? Já está na tua hora, né? Depois tu escuta. Então Deus está pelo seu poder, pela sua essência e pela sua presença. Deus está em todas as coisas. Então, nesse aspecto, Deus está em nós. Está em todas as coisas criadas. Mas tem um outro aspecto que Deus está presente de uma forma especial pela graça. Então, naturalmente, Deus está em nós, mas também Ele está em nós pela graça. Só que aí, nesse aspecto especial, Ele não está em tudo, né? Ele não está em todos. Para Deus estar em nós, sobre esse aspecto especial pela graça, pressupõe a graça santificante. Então, tu vê a importância da graça santificante, né? Se você está em pecado mortal, Deus não está habitando em você pela graça. Ele está em ti pelo estado natural, pela presença, pelo poder dele, pela essência. Mas isso, Deus também está nisso no cara que está lá no inferno. Está aprendendo? Deus está lá. Mas não está nem em estado de graça. Não está na condição da graça. Porque é no estado da graça que Deus está em cada um de nós, né? E isso pressupõe a graça santificante, né? Então diz lá no livro da sabedoria, a sabedoria divina não entrará em uma alma perversa, né? A sabedoria divina não entrará em uma alma perversa. Se alguém me ama, nós viveremos, né? Nós viremos a Ele, e nele faremos morada. Mas tu tem que estar em estado de graça, senão Ele não vem, Ele não vai fazer morada em ti se você não está no estado de graça. Se você perdeu a tua graça santificante, você sai desse caminho da salvação, e Deus não vem fazer morada. Então aquela história, nós somos o templo do Espírito Santo, sim, se nós não formos perversos, se nós estivermos com a nossa graça santificante. Mas então Deus não vai estar em mim sob forma alguma? Não, sob a forma natural sim, pelo poder, pela essência, pela presença, Ele vai estar em ti, mas não no sentido desse sentido especial que é da graça. É nesse sentido que nós nos salvamos, e não pela nossa condição natural. Alguma dúvida até aí? Se a vida interior, existe a graça que é o germe, e a vida, esse estado, esse caminho, depende de uma outra coisa que é a caridade, porque a caridade, existe aquela caridade natural, que eu já falei para vocês, mas tem a caridade teologal, que é a caridade que depende da graça santificante. Sem a graça santificante não tem caridade. Se você está em pecado mortal, você não. O que é o pecado mortal? O pecado mortal, sim, eu não quero olhar para Deus, eu quero olhar para mim mesmo. Não dá para ter as duas coisas. Não dá para você olhar para Deus e olhar para si mesmo ao mesmo tempo. Ou você olha para a direita, ou você olha para a esquerda. Ou para a esquerda para lá, né? Ou você olha para a esquerda, ou você olha para a direita. Não está dentro. Como é que Deus está em nós?
Como é que Deus, nesse sentido da graça, como é que Deus habita em nós? Ele habita por uma... Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Deus não é um conceito, não é alguma coisa abstrata. Deus é uma pessoa. Ele sendo pessoa, ele é uma presença. Então, se nós estamos em estado de graça, Deus vai estar habitando em nós como pessoa e como uma presença. Uma presença. Quando a gente está em oração, o que acontece? Tem eu, tem Deus. Deus presente. Tu tem que sentir a presença de Deus. Tu não enxerga, ele é invisível, mas tu tem que a única coisa sensível, que não é bem esse termo, mas a única coisa que você sente é a presença de Deus. Tu tem que ter uma intuição da presença de Deus. Eu estou conversando com Deus. Porque se tu está conversando com Deus e você sabe que Deus não está ali, então tu está conversando com você mesmo. Então Deus, ele é uma presença. Então, essa presença é o que nós ganhamos com a graça edificante. Quando a gente conversa com Deus, na vida interior, então essa conversa não com você mesmo, mas com Deus. Então, sabe que Deus está ali, é uma presença. É uma presença amorosa. É uma contemplação, quer dizer, é um conhecimento que nós temos, conhecimento amoroso, fruto da graça edificante e fruto da caridade, fruto do amor de Deus. Fala, eu não sei se eu estou certo no raciocínio aqui, mas pegando pela liturgia, né, tem uma aclamação que a gente responde em português, ele está no meio de nós. Isso. Em latim é com teu espírito. Eu sei que Deus está habitando aqui e tal, mas eu vejo a questão da onipresença assim, como se nós, na verdade, estivéssemos habitando nele. Tipo, a realidade está inserida em Deus, que seria o todo, muito mais além de tudo. E então ele está presente na medida em que ele se intensifica mais, de repente, no estado de graça, ou menos. Nele estamos, caminhamos e somos. Então ele está ali, nessa condição que tu falou, mas em outras duas também. Nós estamos nele, claro. Só que aí você tem que ter essa consciência de que uma coisa é o estado natural. Ele está no meio de nós, ele está em mim. Sim, está. Ele que me fez, então ele está em mim, na parte natural. Agora, outra coisa é estar no estado de graça, entendeu? Você pode estar na missa ali, não estando em estado de graça. Deus está ali, mas ele não está em ti no estado de graça. Ele está em ti, seu poder natural, pelo poder dele, pela essência dele, pela presença, ele está em ti, mas não está no estado natural, porque ele está no mortal. Entendeu? Está apartado. Nós existimos por participação de Deus, né? Então nós participamos da obra de Deus. E Deus trabalha o tempo inteiro, né? Não só, inclusive no sábado, né? Deus trabalha o tempo inteiro. Então, se Deus está trabalhando, isso ele está fazendo da parte dele, mas e da minha parte? Da minha parte vai depender da minha disposição, né? Da minha disposição. Então eu tenho que ter minha disposição, né? Para que Deus venha fazer a morada em mim. A minha disposição, né? Santa Catarina de Siena perguntou para Deus, tinha dúvida assim, quem ela era e quem era Deus. Daí ela perguntou para Jesus Cristo: Jesus, me diz uma coisa, eu estou com uma dúvida tremenda. Quem é você e quem sou eu? Aí Jesus foi curto e grosso: eu sou o que é e você é o que não é. Nós não somos nada, né? Não somos nada. Então, se nós não somos nada, do ponto de vista natural, nós não conseguimos chegar na verdade. É só porque Deus quer que nós cheguemos à verdade. Até aí tudo bem, está muito complicado.
essa consciência da presença com a graça, né, da presença não natural, mas da presença especial de Deus, isso tem determinado momento também na vida da gente. Quando a gente diz, não, eu me criei, assim, sempre dentro da igreja, e coisa, eu chegava nas refeições, eu rezava, Jesus, eu acho que ele rezava glória ao Pai, não sei o que, não sei o que. Impressionante, depois de um retiro, que tocou o meu coração, a hora que eu me preparava para rezar, eu sabia que estava falando com ele. Sim, essa presença. Dele ali. Que antes eu não sentia. Porque normalmente no começo a gente usa muito o nosso modo natural de operar as coisas. Exato. Então a gente tem Deus como nós temos um conhecimento filosófico de Deus, racional de Deus. Deus é um senhor que está numa poltrona grande lá no céu, e é isso que a gente vê, de forma uma imagem, um conceito de Deus, né? Só que Deus não é isso aí, nada disso aí. Tu só vai adquirir o conhecimento de Deus lá depois, não é na via purgativa que tu conhece Deus. Porque os dons do Espírito Santo, ele começa na via iluminativa. O conhecimento se dá nessa contemplação infusa aí. Que Deus te comunica a verdade, Deus te mostra a verdade. Só que essa verdade não é a verdade que nós estamos acostumados a ficar vendo através de imagens, através de conceitos, fórmulas, entendeu? Isso é depois, né? Então às vezes a gente está no começo da caminhada e a gente não percebe Deus como uma presença, a gente percebe Deus como um conceito. E depois que tu vai caminhar um pouquinho, que daí você começa a perceber Deus como uma presença. Deus está aqui, eu percebo que Ele está aqui. Eu não estou vendo nada, não estou sentindo nada, mas eu percebo que Ele está aqui, é uma presença, né? Isso é muito difícil de explicar, isso aí nem São João da Cruz consegue dizer assim, é assim, dizer assim, parece que é assim, gente, mas não consigo descrever em palavras isso aí, porque Deus não é descrito em palavras, essa experiência não é uma experiência em palavras, é uma experiência experimentada. Muitas vezes eu tenho a sensação de que Ele quer se revelar para nós, então Ele quer precisar de nós. E você vai ter essa revelação quanto mais você seja complacente, né? Quanto mais o teu coração for complacente, né? Quanto mais você caminha, quanto mais você vai, então a gente vai ver que a caridade ela vai progredindo, né? A gente fala, nós temos que pegar a caridade voltada para nós e para Deus. Tá, mas isso aí então é um negócio que faz isso aqui, é uma conversão e você tem que ter força para isso aí. E a gente vai saber onde é que está essa força aqui em seguidinho, né? Corações de pedra e corações de carne. Então ele diz assim, até nesse livro aqui, as necessidades do interior, ele diz que nossos deveres para com Deus, né? Quer dizer, Deus quer se mostrar, então agora é uma boa maneira de conhecer isso aí, ele diz assim, que o primeiro é o sinal da cruz, né? Fazer a todo tempo, né? O sinal da cruz, depois pensar em Cristo e crer nele o tempo todo, né? Pensar nele mesmo o tempo todo, né? Pensar na paixão, pensar ele crucificado, pensar ele apanhando, pensar nisso o tempo todo, né? Tu não tem nada para pensar, então pensa nisso aí, né? Eu estou rezando, não tenho nada para pensar, então pensa em Jesus crucificado, né? Agora estou viajando aqui, não tenho nada para pensar, então pensa em Deus, pensa em Jesus crucificado, apanhando ali, pensa nele ressuscitando, pensa nisso aí, isso aí, pensar o tempo inteiro, né? Se a gente conseguisse pensar o tempo inteiro, 24 horas por dia nisso aí, ele se salvaria, porque daí a gente não pensaria em bobagem, né? Amá-lo e imitá-lo, né? Então nós temos que amar e imitar Jesus Cristo, tá? Esse é. Vamos lá, temos tempo ainda, tem mais um pouquinho de tempo ainda. Nós falamos muito na graça. Como que se dá essa transmissão da graça para nós? Wi-Fi. Isso, é pelo Wi-Fi mesmo. Mas é um Wi-Fi que a gente chama humanidade de Cristo. É a humanidade de Cristo, é através da humanidade de Cristo que é o aparelhinho do Wi-Fi. O aparelhinho do Wi-Fi que está na parede vai transmitir a graça para nós, que é o sinal. Esse aparelhinho que está na tomada, esse é Cristo. É a humanidade de Cristo. Quem que ganhou méritos? Vamos separar Cristo de novo, sem cometer heresia, só para a gente poder entender. Quem que ganhou mérito? Cristo homem, dentro de Cristo homem, e tem Cristo Deus, o Verbo, né? Então, Cristo existe. Então, quem é Jesus Cristo? É o Verbo, né?
o Verbo usou a humanidade de Cristo para se manifestar. Então, a humanidade foi um instrumento do Verbo. Isso nós vimos quando a gente falou sobre Jesus Cristo lá no Catecismo. Então, o homem foi instrumento do Verbo. O homem, Jesus Cristo, fazia milagre por ação divina. Não era ele por ele mesmo, Cristo homem que fazia o milagre. Era o Verbo usava o homem para fazer o milagre. Então quem ganhou mérito por isso tudo foi quem? Cristo homem. Ah, mas e Jesus Cristo, Deus? Não, ele não podia ganhar mérito. Ele não ganhou mérito nenhum. Ele já tem todos os méritos. Porque se ele ganhasse mérito, ele não era tão perfeito. O mérito foi depois, não é? Porque o mérito é uma coisa que tu ganha e tu fica melhor. Então se Jesus Cristo ganhou mérito e ficou melhor, então ele não era tão bom assim. Ele ficou melhor depois. Só que isso não é assim. O Verbo não ganha mérito de ninguém. Ele já tem os méritos. É ele que distribui o mérito. Ele já é o mérito. Então quem ganhou mérito foi Jesus Cristo, homem. Foi aquele homem que ganhou tantos méritos que ele ascendeu aos céus e foi sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Claro, sempre ligado à divindade, né, gente? Não esqueça, estou galando. Então, as graças que nós recebemos, a graça santificante, as graças atuais, a graça aquela que é a graça da se manter, quando tu morre, tu se manter ali, né? Filho, vou morrer, não vou negar Deus. Ah, estou morrendo, Deus não gosta de mim. Aquela graça que você, graça, como é que chama? Graça de permanência, você, né? Essa graça que nós recebemos é o mérito, ou a graça, que Cristo homem ganhou, por ter colaborado com o Verbo, por ter sido instrumento do Verbo. Entendeu? Então o Verbo já tem todas as graças, ele é a graça. Cristo, homem, por ter colaborado, ser instrumento, de ser aniquilado, né? A personalidade de Cristo se aniquilou e ficou só a personalidade do Verbo. Então Jesus Cristo, homem, ganhou a graça, ganhou os méritos. E é ele, Cristo, homem, que passa então esses méritos, é tanto mérito que ele passa para nós também. Dá para entender isso? Daria para associar essa parte do Cristo, o homem físico e tal, com o corpo místico do Cristo, da igreja. Sim, exato. O corpo místico é Cristo, o corpo místico é Cristo que se mantém no tempo e no espaço. Cristo, quando ascendeu aos céus, não nos deixou só, ele criou a igreja, lá em Pentecostes. Ele falou, eu tenho que ir para descer o Paráclito, né? Paráclito, que é o Espírito Santo, que vai fazer o quê? Vai dar vida ao corpo. E aí, o corpo místico dele, né? Aí, o que é a igreja? É o corpo místico de Cristo, né? E nesse corpo místico de Cristo tem o quê? Tem a graça que vai e volta, ele é um fluxo de graça. A cabeça manda o fluxo da graça para o corpo inteiro. Passa pelo pescoço, como nós, que é Maria, passa pelo pescoço, que é Maria, e vai para o corpo. Vai para todos os membros, essa graça. É como a videira e o ramo, a mesma coisa. A videira e o ramo. O que é a videira? A videira é a igreja, o corpo místico de Cristo. Ou é Cristo, e nós somos os membros. Então, a videira vai dar seiva para os galhos. Quem não está em estado de graça, vai ter os galhos cortados e vai apodrecer. Quem está em estado de graça, com a graça santificante guardada, vai continuar recebendo o fluxo a seiva da videira, né? Entendeu? Né? Mesma coisa, tá certo? Essa graça dá para a gente fazer uma relação assim, por exemplo, uma mãe que tem um conhecimento, que passa esse conhecimento para o filho. O conhecimento independe. Tem o conhecimento. 2 mais 2 é 4. Essa mãe conhece, tem esse conhecimento. E ela passa esse conhecimento para o filho. Né? A mesma coisa, tem o verbo, que é o conhecimento. Tem Cristo, o homem. Passa esse conhecimento, que esse conhecimento é transmitido para nós. Uma analogia, né? Entendeu? Então a graça, ela é um fluxo. Não é uma energia nem uma luz, né? Senão vira coisa espírita, né? Mas a gente pode entender, é um influxo. E aí quando o detentor das todas as graças
deu méritos para o homem, né? Para Jesus Cristo homem. E Jesus Cristo, então, por mérito de Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz, né? Que ressuscitou, Ele vai pegar essas graças e vai passar para nós. Como se fosse, Jesus Cristo é a videira, né? Jesus Cristo é a videira e nós somos os ramos. Ou Jesus Cristo é o corpo místico, né? De Cristo. E nós somos os ramos. E existe um fluxo de graça. Então a graça é transmitida pela humanidade de Cristo, seja pelos sacramentos, seja por fora deles, né? Então essa graça de Cristo ela é transmitida para nós por vontade de Deus. Ele pode transmitir graça para nós sem nenhuma relação com os sacramentos. Claro, quem está em estado de graça, mas Deus pode transmitir para mim através de uma oração, por exemplo. A oração não é sacramento, né? É uma oração. Posso pedir para Deus, posso pedir alguma coisa para Deus, né? Agora é mais fácil Deus transmitir a graça através dos sacramentos, né? Principalmente através da Eucaristia. Então a Eucaristia é a maneira principal de a gente receber essa graça que é transmitida. Uma das maneiras principais é lá na missa, através da Eucaristia, né? A gente diz que essa graça é uma graça infinita. E essa graça aí, toca o sacramento. A graça que não é relacionada com os sacramentos, ela é uma graça que Deus transmite de minuto em minuto, o tempo inteiro para nós. E não só para nós que estamos em estado de graça, inclusive para o pecador. Porque se Deus não desse alguma graça para o pecador mortal, o pecador mortal não conseguiria se reerguer. Ele dá pelo menos uma graça que tem condições da pessoa se arrepender. É a diferença entre graça santificante e graça atual. Isso que eu estou falando é a graça atual, né? A graça atual, todo mundo recebe, né? Só do fato de tu, eu vou lá assistir a aula, já é uma graça atual, está recebendo, vim aqui, hoje vou na missa, né? Essa coisa, é uma graça atual que está recebendo, né? Agora, quando chega lá na missa, você ganha a hóstia, você comunga, bom, aí está recebendo, aí está recebendo o próprio doador da graça, né? Se você acreditar que ali é Cristo, né? Então, essa distanciação. Então, por isso que na Eucaristia a graça é infinita. Você não tem controle sobre o quanto de graça tem ali. Ela é infinita. Por quê? Porque tu não está recebendo a graça, tu está recebendo o doador da graça. Uma outra analogia, assim, não sei se é muito a ver a mim, mas a graça também, além do pecador, antes de vir a revelação ali de Jesus, né, no Novo Testamento, mas os casos que a professora da história podem confirmar, mas a maioria das sociedades primitivas lá tinha alguma ligação com Deus, tinha quase de forma inerente, sim, quase toda a sociedade tribais, assim. Isso tu diz antes da vida de Jesus Cristo? Povos que não tinham contato com aquele conhecimento ali. Eles viviam todos em estado natural, né? Mas de alguma forma, assim, tinham uma religião, assim, digamos assim. Sim, eles tinham uma necessidade de ter algo transcendental, né? Eles não sabiam o que era, então muitas vezes eles adoravam o sol, eles achavam que o sol era Deus, ou a lua era Deus, né? E outros achavam que não, deve ter um criador aí, e mais, deve ter vários deuses. Nenhum povo até hoje se encontrou que fosse ateu. Algum deus ele tinha, ou o sol, ou a lua, ou vários deuses, né? Que é o politeísmo. Todos. Mas o politeísmo, se você não consegue entender se você não consegue entender o politeísmo, quer dizer, existe, o que é o politeísmo? Isso é importante para nós cristãos, pelo menos para a gente entender que pelo menos tem uma força que não é nossa, tem uma força que está além da nossa e que está fazendo alguma coisa. Agora, se é politeísta, se não é, se é Deus, se é o demônio, bom, isso não importa agora. Mas pelo menos a gente sabe que esses caras sabiam que tinha uma força sobrenatural.
Isso é importante para o cristianismo, porque se não tivesse nem a noção de que tem uma força sobrenatural, daí o povo de Israel ali, eles não iam acreditar em nada, porque não existe a noção do transcendental. Ou ainda dizer, não, esse povo é que inventou Deus. Só que não, né? Então eles já tinham que existem forças sobrenaturais que ordenam de alguma maneira o mundo, né? Os egípcios mesmo, é uma das populações mais antigas, né? Então eles sabiam que tem uma força sobrenatural e como é que chama o líder deles? O faraó. O que acontecia o faraó? O faraó ele acordava de manhã, fazia alguns ritos todos os dias, porque ele sabia, se eu não fizer esses ritos aqui vai dar ele, né? Porque tem um ordenador que exige, que eu sou, eles achavam que eram divinos, né? Então eu, como representante de Deus aqui na terra, eu tenho que fazer alguns rituais, né? Porque se eu não fizer esses rituais aqui, quebra a ordem. Então tu vê que eles dizem, mas isso é pagão. Sim, é pagão. Mas esse conceito, essa coisa é importante para a gente. E sem isso aí, é que nem os gregos, né? Eles tinham algum... quando o João fala o verbo, isso está lá na filosofia grega já, isso já estava lá, essa linguagem que a Igreja Católica usa, já estava lá na filosofia grega. Se não tivesse nada, era difícil de dizer. Se João não tivesse ouvido falar no verbo, já estava lá na filosofia grega. Então ele usava, e a Igreja Católica é interessante que é isso, que a Igreja Católica ela pega essas coisas todas pagãs, e ela incorpora isso aí e vê o que é bom e usa. Estoicismo, por exemplo. A Igreja Católica pega, incorpora e transcende. Ela não fica lá em estoicismo. Então a gente vê quando até quando aula sobre a Bíblia, na história da Bíblia, a maior parte dos livros eles eram escritos em grego. Então a linguagem era aquela ali, a igreja incorpora aquela linguagem. São Tomás com Aristóteles, né? Exatamente. Pega o tomismo ali, assunto teológico, aquilo ali é só ato, potência e primeiro motor imóvel, é só isso aí, né? A causa final, a causa eficiente, é só isso. Ele usa a linguagem aristotélica para explicar a Igreja Católica, né? Já estou terminando, faltam 2 pontos só para nós terminar a nossa aula. Se nós temos, se a graça se dá pela humanidade de Cristo para nós, pelo mérito da humanidade de Cristo que ele adquiriu o mérito, não nós estamos fazendo o uso do mérito, nós estamos colhendo o fruto desse mérito, que é a graça. Agora, tem um outro ponto que fortalece, que aumenta a nossa caridade, aumenta que dá força para o nosso caminho de perfeição, que é a Virgem Maria, né? Que é a influência de Maria, né? É fundamental a gente ver Maria como medianeira dessa graça. A gente recebe a graça meritória de Cristo. Agora, a Virgem Maria, ela é a medianeira dessa graça, e nós temos que usá-la com isso, né? Porque Maria, ela é essa medianeira por merecimento dela, por coparticipação no sacrifício, né? Porque Maria de Deus, Jesus Cristo estava sofrendo o corpo dele ali, o sacrifício da cruz, e Maria estava sofrendo na alma dela, né? Imagina uma mãe ali, né? Imagina o que essa mulher não sofreu ali, né? Desde a época lá que ela apresentou Jesus Cristo lá no templo lá, e o Simeão disse, você vai ter que ser transpassado, né? E depois na cruz, o que essa mulher não sofreu ali, né? Que ela participou daquilo ali. Então ela não é dogma, mas vai ser, futuramente eu imagino, ela é corredentora. Não tem como a gente estar nesse caminho da salvação sem ter Maria como medianeira. Essa graça não vai chegar na gente se não passar por ela. Existem 3 maneiras do crescimento da graça, porque nesse caminho da perfeição, a graça
a caridade e a fé tem que ir crescendo, progressivamente, ela tem que crescer. Se ela não crescer, ela estaciona, e se estaciona, nós não progredimos, a gente regride. Nós estamos numa subida. Exatamente. Só que é diferente da subida natural, porque a subida natural, a hora que eu jogo uma pedra para cima, a pedra vai e vai desacelerando uniformemente até que... Essa subida ela vai acelerando progressivamente até chegar em Deus. Não é assim, né? É diferente da física. Quanto mais nós nos aproximamos da nossa meta, que é a perfeição, que é ver Deus face a face, quanto mais nós nos aproximamos, mais rápido nós caminhamos. Aqui, agora, nesse primeiro caminho, nessa primeira fase do caminho, que é o caminho que é a fase da purgação, a fase da purificação, que é a fase dos iniciantes, nós vamos caminhando às vezes aos trancos e barrancos. Mas quando a gente cai na via iluminativa, onde o Espírito Santo começa a agir, aí nós começamos a correr. E quando a gente cai na via unitiva, aí a gente está correndo muito. É como se fosse uma pedra lançada para baixo. Só que agora nós estamos, só que não é bem isso, nós estamos ir para cima. Tem a escada de Jacó, né? Onde tem o anjo subindo e descendo. Sim. E se anjo sobe e desce, nós também, né? Às vezes nós estamos mais perto dele, às vezes nós estamos mais afastados. Aí tá. Então depende do crescimento. Essa graça que nós adquirimos, ela tem que crescer para a gente poder caminhar mais rápido, né? Se a graça não cresce, nós descemos da escada, né? E às vezes podemos descer bastante, inclusive pular da escada, se nós pecamos mortalmente, né? Então do crescimento da vida da graça, tem 3 maneiras que a gente cresce na graça, a gente adquire mais graça. A gente começa, ao invés de caminhar dele, a gente começa a caminhar mais rápido. Tem 3 modos. Primeiro é pelos méritos. Segundo é pela oração. E terceiro é pelos sacramentos. São as 3 maneiras, são as 3 comidas que nós temos para continuar tendo energia, para caminhar cada vez mais rápido, conforme nós vamos progredindo no caminho da perfeição e vamos nos aproximando de Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais rápido nós vamos no caminho. E todas as 3 pressupõem que a pessoa esteja em estado de graça. Exatamente. Tem que estar em estado de graça. Pelo mérito. O que é o mérito? Mérito é quando tu faz um trabalho e você, por esse trabalho, você adquire uma recompensa. Tu tem a haver uma recompensa, que é o mérito, né? Você pode trabalhar, cortar grama de uma casa e o dono da casa diz assim, tu vai ter uma recompensa, te dá dinheiro. Agora, no caminho da salvação, sob o ponto de vista espiritual, nós podemos fazer algumas coisas e ficar credor de Deus. E o que Deus vai nos dar vai ser méritos, certo? Esse mérito que Deus nos dá vai aumentar a nossa caridade, vai aumentar a nossa virtude e vai aumentar o influxo de dons do Espírito Santo. Só que o mérito é Deus que dá para nós. É Deus que dá para nós, conforme Ele quer. Aí que a gente entende o negócio dos talentos. Deus dá 5 talentos. Eu uso 5 talentos adequadamente. Por eu usar esses 5 talentos, Deus vai me dar mais 5, ou mais 4, ou mais 3, ou mais 15. Então eu vou aumentar os meus talentos, certo? O que é isso? O que é os talentos? É a caridade, é a fé, é a graça. Eu tenho que ter cada vez mais graça nesse caminho. Deus me dá a graça santificante, eu tenho que multiplicar a graça santificante, certo? Então, quando a gente vê aquelas explicações sobre os talentos, é isso, né? Agora, se Deus me dá 5 talentos e eu me esforço um pouquinho, bom, no final eu vou chegar para apresentar para Deus e vai dar, bom, tudo bem, tu te dei 5 talentos, tu fez algumas coisas que te dá mais 2 talentos, vai aumentar meu talento, né, mas vai me dar 2.
Agora eu posso pegar lá aqueles 2, 3 talentos que Deus já me deu e não fazer nada com eles, deixar ele guardado. O que vai acontecer? Deus vai dizer, bom, te dei 3 talentos, tu está me devolvendo os 3 talentos? Tu é um grande preguiçoso, né? Vou ter que cortar, não está dando frutos, tem que cortar da videira, corta. Né? Então não é porque a gente tem talentos que nós não podemos ser podados da videira. Né? Porque quem não caminha, para, e quem para, regride. No caminho da perfeição não pode ser assim, tem que continuar caminhando. Então é a história dos talentos. Só que esses talentos não são méritos nossos, eles são, parece uma dívida que Deus tem, mas Ele pode nos dar ou não. Depende da nossa intensidade de usar aquilo que Deus nos deu. Né? Talento, o que seria? A graça. Cantar bem ou... Talento é uma moeda. É moeda bíblica. Ah, tu está falando do talento? Mas e o talento, que quando, por exemplo, eu tenho um talento incrível de cantar, já, claro, já não teria. Se você pegar, então você tem esse talento de cantar, né? Tá. Só que ao invés de tu usar esse talento para cantar na igreja, a favor de Cristo, canta lá no bordel. E canta o batidão. Tá, mas esse talento que as pessoas têm... Aí Deus te deu o talento da música, só que você não está usando para Deus, tu está usando para uma outra coisa. Tá, não é... Deus te deu 5 talentos da música, é que o talento ele é uma qualidade. E você usou mal o talento, você devolveu, deu 5, tu devolveu 2 para ele, 1. Tá, mas... Não só na música, mas como tu age na tua vida. É uma boa comunicadora. É o dom, isso aí é comunicação para enganar os outros. Olha aqui, ó, o talento é o que Deus é o que Deus manda tu fazer, entendeu? Ah, Deus mandou eu fazer tal coisa. E eu vou lá e faço com dignidade, eu faço com esperteza, eu faço com vontade, eu vou lá e faço mesmo com vontade mesmo, entendeu? Deus vai te dar mais talento. Isso fazer com vontade pode ser limpar. Isso fazer com vontade pode ser limpar um banheiro. Sim. É a pequena via da Santa Teresinha do Menino Jesus. O talento não é assim, eu tenho um talento para construir uma igreja gótica. Não é isso aí. Deus dá o talento para algumas pessoas fazer isso aí. Mas Deus às vezes dá o talento para você limpar a Eu não banheiro. estou dizendo o caminho que eu quero levar com o talento que eu vou ganhar. Ah. Não é essa a pergunta. Tá. A pergunta é, todas as pessoas que têm talento para alguma coisa, esse talento foi dado por Deus. Sim, sem dúvida. Isso. Todo mundo tem talento. Todo mundo tem talento. Sim. Daí tu vai ter que descobrir. Para alguma coisa pode ser. É aquilo que Paulo diz. Uns têm talento para línguas, outros têm talento para profecia, outros têm talento para ensinar, outros têm talento para trabalhar braçal. Agora, tu tem talento braçal, aí tu quer cantar, bom, aí não dá, né? Aí tu vai cantar. Como tu falou na pequena via também, Santa Maria, que se santificar no dia a dia, tudo que a gente for fazer. Às vezes o teu talento é limpar bem feito. Seja na tua casa, seja no médico, seja no terapeuta. Às vezes o teu talento é você cuidar da tua família, é você cuidar do teu marido para ele não beber, limpar bem tua casa, não deixar os teus filhos atrasados para o colégio. O talento ele é amplo, né? Mas aquela passagem do Paulo foi perfeita. Ele disse assim, cada um, vocês são membros, e cada membro do corpo místico tem a sua função dentro do corpo. Uns é cantar, outros é tocar viola, outros é ensinar, outros é limpar a igreja, outros é organizar a agenda do padre, outro é ser padre, outro é ser doutor, outro é ser advogado, outro... E aí isso que Deus te dá, esses dons, que Deus te dá, esses talentos, tu tem que saber como é que tu usa eles. Porque vai chegar uma hora que Deus vai dizer assim, tá, e aí os talentos que eu te dei, onde é que estão? Ah, pois é. Leonardo, são os membros. Agora eu estou louco para entrar na oração, porque eu tenho que tá. ver a oração. A oração. A oração é o seguinte. A oração, o talento tem a ver com a justiça de Deus. Né? Deus é justo. Te deu talento, tu usou, ele é justo. Tu te deu os talentos, você não usou, tá lá. Tu usou, tu ganhou graça.
Agora a oração tem a ver com a misericórdia de Deus. A oração, ela serve tanto para quem está em estado de graça, e você estando em estado de graça, quanto mais você ora, quanto mais você reza, mais intimidade você vai ter com Deus, e mais Deus vai te dar graça pela oração que você está fazendo. Mas ele também tem uma pessoa que não esteja em estado de graça, pode usar a oração, assim como a fé. A fé e a oração não estão relacionadas ao mérito. Você não tem mérito nenhum orando, não te dá méritos. É que nem você rezar o terço, você não ganha méritos rezando o terço, você vai se aproximar de Deus, não por méritos, mas por você estar voltado para Deus. Você se volta, você se abre, entendeu? Você vai receber mais graça pela oração. Quanto mais você reza, você vai receber mais graça. Mas não é o mesmo modus operandi do mérito, entendeu? Um pecador vai usar da oração não para ganhar talentos. É isso que eu quero. Você não ganha talentos pela oração. Você não multiplica seus talentos. Por quê? Porque quem está em estado de pecado mortal vai orar não para ganhar talentos, vai orar para ganhar um pouquinho da graça para poder talvez se arrepender dos pecados. Porque o cara é pecador e diz assim: Deus, me dá uma chance, eu quero me arrepender desses pecados. Recebe uma graça atual, de repente o cara se arrepende. Então você está entrando na misericórdia de Deus. Entra na misericórdia, a oração entra na misericórdia. Porque na oração você pode pedir alguma coisa para Deus, Porque na oração tu não vai pedir para Deus ser justo contigo. Porque se tu pedir na oração para Deus ser justo contigo, Ele vai cortar tua cabeça. É óbvio. Deus, seja justo comigo, você é justo. Pronto, se ferrou. Então Ele vai dizer: tudo bem então. Então tu cortar tua cabeça. Justiça de Deus tem um nome, se chama inferno. Ele é justo no uso dos teus talentos, dos teus méritos. Você foi meritório, você ganhou, E aí Ele é justo, Agora, na oração, se tu pedir para Ele ser justo contigo, você tem que pedir na oração para Ele ser misericordioso contigo. Jesus, é aquilo que Ele falou para Santa Teresina: eu sou o que é e você é o que não é. Então, Jesus, eu sou aquilo que não é, você é o que é, então seja misericordioso comigo. São Dimas que reconheceu o bom ladrão, Teve uma capacidade de conhecimento profundo ali na cruz, falar de Cristo. E a segunda forma de você ganhar graça, você correr nesse caminho, você ganhar força para isso aí, é através dos sacramentos. Os sacramentos, porque enquanto que na oração e no mérito depende de Deus querer te dar a graça, Jesus Cristo querer te dar a graça, que pode não querer, você pode pedir para Ele não querer te dar o que você pede. Você pode usar os teus talentos e Ele não te dá mais graça. Pode acontecer, Ele que quer, é vontade dele. Agora, isso não acontece com os sacramentos. Os sacramentos é por si só, por si mesmo, você já ganha graça. Quando você se batiza, quando você é batizado, não depende de Deus querer, Ele já quer. Uma criança é batizada, ela já recebe a graça santificante. Não depende de Deus querer dar a graça. O Benedito se batizou, aí Deus não quis dar a graça santificante para ele. Não é assim que acontece, você já recebe. Quando você recebe a Eucaristia, não depende de Deus te dar a graça. Eu já sei que vocês estão com a cabecinha. Você já recebe a graça infinita da Eucaristia, porque você está recebendo Cristo. Claro que isso, quando você se confessa, você já recebe a graça da absolvição. A hora que você se arrepende do teu pecado, você já foi perdoado. Você só tem que ir lá com o padre para sacramentar. O que é sacramentar? Você tem que fazer uma coisa física, Isso é um sacramento? Um sinal físico do que não, realmente Mas no momento que você se arrepende da merda, você já está perdoado. Só que tem que ir lá sacramentar. Briguei com a Daiane ali, chamei ela de chata. Estou profundamente arrependido disso aí, não vou mais chamar ela de chata. Deus já te perdoou. Agora tem que ir lá no padre sacramentar.
Então isso aí, o arrependimento, a Eucaristia, o batismo, a unção dos enfermos, já é por si só, você já recebe automático a graça. Não depende de Deus querer. Agora, vai depender da tua disposição. Isso já tem um pressuposto que você está em estado de graça. Né? A Eucaristia é uma graça infinita porque você está recebendo o próprio dom da graça. Agora, se você não tiver a disposição para isso, não é graça nenhuma. Pelo contrário, é graça negativa, está errado. Se você está em pecado mortal e você receber a Eucaristia, você não... Uma desgraça. É uma desgraça. Mas aí é pecado mortal. É. Mas também pode acontecer a graça que vem, ela é a mesma, igual e sempre. Agora, essa disposição é que me capacita a acolher. Né? Porque tem pessoas aí, a pessoa não tem conhecimento, não tem um entendimento. E ela vai na Eucaristia pela rotina, né? Aí a graça é derramada, mas ela não acolhe, não é Exato. assim? Sim. E também tem um outro detalhe, que é a ignorância, né? Sim, pois é. Tem aquela ignorância que chama-se ignorância... como é que diz? É uma ignorância invencível. Ele não sabe aquilo ali. A pessoa está em pecado ali, mas ela está achando que Deus está... Agora, se você sabe que você não pode comungar, por exemplo, estando em pecado mortal, isso é péssimo para ti, né? É uma desgraça. Sim, isso está na Bíblia. Então, tu tem um conhecimento doloso, uma ignorância dolosa, é uma coisa que você tem a obrigação de saber. Nós estamos aqui, temos a obrigação de saber, né? Não dá pra dizer, eu não sabia. Como não sabia? Vai ser mais cobrado. Vai ser claro, quem sabe mais é mais cobrado. Quem não foi dado. Para quem não foi dado, muito será cobrado, né? Isso, eu penso aí, te dou o talento, tu faz mau uso dele, você vai receber talento negativo. É aquela história, o cara, olha bem, o servo lá pegou 2 talentos do patrão dele, né? E ele devolveu os 2 talentos para o patrão. Ele devolveu os 2 talentos. E o que o patrão fez? Servo ingrato. Mal, servo mal. Então não é assim, né? Vou fazer de qualquer jeito as coisas, né? Você teve uma discussão sobre isso aí, né? Deus olha, o mérito é igual para quem se dedica e para quem faz. Porque o importante é a vontade de fazer. Eu vou fazer porque eu estou aqui e vou fazer. Mas tu não está preparado, Deus não te deu talento para fazer aquilo ali. Mas eu vou cantar porque tu vai cantar mal, tu vai cantar horrível. Não pode ser o mesmo mérito. É melhor não cantar, então. É a mesma coisa na ordem natural. Se tu não sabe fazer uma coisa, não faça. Mas tem que ter um processo, né? Claro, tem que ter um processo. Aquele dia eu ia falar, eu tenho um exemplo, assim, muito concreto na minha cabeça do Vitor. O Vitor, o padre, um dia mandou ele parar de tocar no meio da missa. Primeiro vai aprender a tocar, depois para desse tempo. Ele estava, nós está dando uma força para o Vitor agora. Eu não sei como é que ele continua. Depois não deve ter estrago a pessoa. Tem que orar, tem que se abrir, tem que orar, tem que. Né? Então por hoje era isso, pessoal. Alguma dúvida? Eu acho que antes de terminar bem isso aí, por mais que todo mundo saiba da própria catequese, há que fazer um fortalecimento do que é pecado mortal. Quando é que ele sai do real a consciência. Mas isso aí foi dado no catecismo ano passado. Estou toda hora pesquisando. Quais são os 5 pecados mortais? Aí são olha, eu sei quem mais existe. Os capitais. Tá, mas aqui está escrito. Mas não é mortais. Mas está escrito aqui, não. E ainda não é 5, tem mais de 5. Olha só a resposta. Olha aqui, isso aqui nós vamos. Essa parte dos pecados vai ter uma aula que é específica disso aí. A gente fala sobre o verme roedor, que é aquele pecado dominante. Todo mundo tem pecado dominante. Que os teólogos realmente eles usam nos 7 pecados capitais.